Top 10 conclaves mais longos da história da Igreja Católica. Em 10º lugar, está o conclave que elegeu Pio VI, realizado entre 1774 e 1775. Durou 3 meses e 15 dias, totalizando 105 dias. Nesse período, o cenário europeu era marcado pelo iluminismo e por tensões entre correntes reformistas e conservadoras dentro da Igreja. As negociações foram influenciadas pelas potências católicas da época, como Áustria e França, dificultando um consenso rápido entre os cardeais. Em 9º lugar, temos o conclave que escolheu Martinho IV, realizado entre 1280 e 1281, com duração de 3 meses e 17 dias. Esse conclave ocorreu em Viterbo, e foi marcado por um confronto direto entre cardeais franceses e italianos. A situação chegou a tal ponto que as autoridades locais intervieram, prendendo 2 cardeais para acelerar a eleição. Em 8º lugar aparece o conclave que elegeu Inocêncio XII, em 1691. Com duração de 4 meses e 6 dias, foi um dos mais tensos do século XVII. As rivalidades entre os interesses da França e da Espanha dividiram profundamente os cardeais, e somente após muitas manobras diplomáticas chegou-se ao nome de Inocêncio XII como uma solução de compromisso. Em 7º lugar, está o conclave de Nicolau III, em 1277, que durou 5 meses e 28 dias. Após a morte de João XXI, os cardeais revogaram as regras de isolamento impostas por Gregório X, o que levou a um processo eleitoral longo e desgastante. As divisões políticas e eclesiásticas da época tornaram o processo ainda mais complexo. Em 6º lugar, temos o conclave de Bento XIV, ocorrido em 1740. Este conclave durou 6 meses e foi particularmente complicado, 51 cardeais participaram, e 4 deles morreram durante a eleição. Além disso, houve intensa disputa de influência entre as coroas católicas da Europa, o que postergou a escolha até que Bento XIV fosse eleito como candidato de equilíbrio. Em 5º lugar, está o conclave de Nicolau IV, que se estendeu por 10 meses entre 1287 e 1288. A peste atingiu Roma durante o processo, resultando na morte de vários cardeais e inviabilizando a continuidade do conclave por meses. A instabilidade interna e a dificuldade para atingir o quórum mínimo de eleitores tornaram esse conclave excepcionalmente demorado. Em 4º lugar aparece o conclave que escolheu Clemente V, entre 1304 e 1305, com 11 meses de duração. A eleição foi extremamente conturbada, com profundas divisões entre cardeais franceses e italianos. O resultado foi a escolha de um papa não cardeal, um nome de fora da cúria, o francês Bertrand de Gothi, que se tornaria o primeiro papa a transferir a sede papal para Avignon, dando início ao chamado cativeiro babilônico. Em 3º lugar, está o conclave que elegeu Celestino V, realizado entre 1292 e 1294. Durou 2 anos e 3 meses e é lembrado por sua desorganização e instabilidade. O processo foi interrompido várias vezes, e as cidades italianas disputaram ferozmente a influência sobre o papado. No fim, os cardeais escolheram um monge eremita de idade avançada, que governou por apenas 5 meses antes de renunciar, sentindo-se incapaz de lidar com a complexidade da função. Em 2º lugar, temos o conclave que elegeu João XXII, entre 1314 e 1316, com duração de 2 anos, 3 meses e 7 dias. Realizado em Lyon, o conclave foi fortemente afetado pelas lutas entre os cardeais franceses e italianos. O ambiente era de tensão total, e João XXII, ao ser eleito, estabeleceu residência em Avignon, consolidando a sede papal fora de Roma por décadas. Em 1º lugar, como o conclave mais longo da história da Igreja, está o que elegeu Gregório X, entre 1268 e 1271, com inacreditáveis 2 anos, 9 meses e 3 dias de duração. Realizado em Viterbo, o impasse era tão grave que a população local trancou os cardeais, retirou o teto do local e passou a alimentá-los com pão e água, forçando uma decisão. A experiência foi tão traumática que, após sua eleição, Gregório X criou as normas que deram origem ao conclave moderno, com regras de isolamento e voto sequencial que usamos até hoje.